Nem a mídia da direita comprou a ideia da família Buscapix, e sou obrigado a admitir que nesse vídeo eles esculacharam falando só verdades. Espia. Que Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, está fazendo para incentivar doações via Pix para Jair e Eduardo Bolsonaro. Segundo Gilson Machado, os recursos serão usados para custear despesas com advogados, médicos e para ajudar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, também é do PL, que está morando lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o ex-ministro em vídeo divulgado no fim de semana. Pode soltar. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse: Gilson, tu já pensasse no fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele, e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, e praticamente em um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é que você colocar esse vídeo para adiante, e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo. Bote para adiante e vamos de novo reativar essa campanha. Faltou combinar com o Eduardo Bolsonaro de parecer pobre lá nos Estados Unidos. Vamos exibir 2 prints aqui e mostram Heloísa Bolsonaro usando uma bolsa que o pessoal da rede social está identificando como sendo da Louis Vuitton, né? Circularam aí imagens nas redes sociais apontando que essa bolsa custa quase 37 mil reais. Uma postagem lá no Instagram dela, da forma como ela se vestiu para ir num evento de rodeio nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Olha lá o detalhamento ali dos preços, num lugar de venda virtual. E o Eduardo Bolsonaro tinha falado na raiz, quando ele anunciou a sua ida para os Estados Unidos, que ele estava se sacrificando. E nós ironizamos aqui nesse programa. Ele não estava se sacrificando coisa alguma, ia curtir a vida doidada lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro tá levando um vidão, assim como ele levou um vidão enquanto tinha muita gente em frente a quartel, lá na Copa do Mundo do Catar, que ele foi flagrado pela transmissão oficial da FIFA, curtindo na arquibancada, se divertindo. E aí, diante daquele desmascaramento público, ele gravou o vídeo mais patético, talvez, da história parlamentar. Ele foi alegar para as suas massas de manobra que ele estava distribuindo pendrives para contar para as autoridades que estavam lá naquele evento mundial o que realmente estava acontecendo no Brasil. Ele pegou vários pendrives nessa época em que as pessoas se comunicam por e-mail, pelo WhatsApp, etc. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal tá precisando de vaquinha, Duda Teixeira? É, claro que não, né? Os 17 milhões que o presidente Bolsonaro recebeu equivale a 1000 anos de salário mínimo. Acho que ele não está precisando de dinheiro. Essa turma que sempre criticou o Bolsa Família, chamando de Bolsa Esmola, agora estão querendo criar o Bolsa Anistia. Então vamos ver a Zambelli agora. Não tá fácil minha situação. Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Ah, esqueci de comentar que a multa, no caso da invasão hacker, é de 2,8 milhões, um pouco mais que isso, mais 2 milhões, que é uma conta que eu e o Walter Delgatti deveríamos pagar, mas a gente sabe que ele não vai pagar. Então, provavelmente eu vou ter que pagar para me ver livre disso. Quanto antes eu conseguir começar a arrecadar esse dinheiro, melhor. Mas enquanto isso, eu preciso levantar recursos para poder pagar as multas do TSE, para poder já começar a pagar essas 2 multas, inclusive para poder pedir tranquilamente a suspensão do meu processo. Essa multa pode ser cobrada antes. Por isso quero pedir sua ajuda. O quanto você puder ajudar. Se você pode com R$1, então faz um pix de R$1. Se você pode com mais, eu te peço então que você coloque um pouco mais. Mas eu realmente vou precisar da sua ajuda. Se você concorda que essa luta é uma luta que eu vivi pelo Brasil, que eu vivo pelo Brasil, para poder trazer mais transparência, mais liberdade de expressão, se você acredita em tudo isso que eu fiz, se você, mesmo não concordando com uma atitude ou outra, com o fato de eu ter sacado a arma, mas concorda que 15 anos e 3 meses de prisão é muito tempo, eu peço que você me ajude. Cometemos um erro muito pequeno para uma multa e para um cárcere tão largo, tão longo. Ela só fala da retirada da arma, né? Só fala do momento em que ela sacou a arma. Na verdade, ela fez uma perseguição armada e ela comandou ali a inserção de documentos falsos no sistema eletrônico de justiça. Perseguição armada a ativista que vem provocar na rua não é defesa do Brasil que ela diz fazer. Inserção de documento falso no sistema eletrônico de justiça não é defesa do Brasil que ela diz fazer. Então, se fosse para tomar cuidado com o seu orçamento, com os limites, etc., que não fizesse esse tipo de atitude. Aí vem com um discurso vitimista porque tem trouxa pra tudo. Tem trouxa pra colaborar com vaquinha de pessoa condenada pela justiça por esse tipo de ato? É interessante que quando essa turma, e principalmente em 2022, quando eles fizeram tudo o que eles fizeram, essa questão mesmo de ter corrido atrás de um rapaz humilde pelas ruas de São Paulo, com a pistola em mãos, ela fez esse rapaz se deitar no chão de um bar, dando voz de prisão, mandando ele colocar as mãos na cabeça, como se aquele rapaz tivesse feito alguma coisa errada e ela tivesse investida de poder de polícia para fazer aquilo, assim como quando ela contratou esse hacker, e mais, levou esse hacker pro
Palácio do Planalto, conversar com o presidente Bolsonaro. Quando ela fez isso tudo, ela, o próprio presidente Bolsonaro, outras pessoas que estão hoje respondendo a processos e sendo condenadas, é interessante que quando fizeram isso tudo, ninguém demonstrava essa humildade toda. Ninguém falava baixinho, com olhar baixo, quase chorando, se colocando como alguém a serviço do país. Né? Ao contrário, naquela época, todos eles, Felipe, eram extremamente agressivos, eram extremamente petulantes, autoritários, ofendiam várias pessoas. Eu fui alvo de várias ofensas. Inclusive, eu fui alvo dessa mesma senhora, alvo judicial. Ela me processou porque eu a chamei de pistoleira. E eu ganhei, obviamente, porque eu contextualizei. Eu a chamei de pistoleira pelo fato de ela ter corrido pelas ruas de São Paulo com uma pistola. Então, naquela época em que eles se sentiam intocáveis, não tinha essa humildade toda. Ninguém queria saber de nada. Ninguém pediu opinião aos eleitores se poderiam fazer aquilo tudo ou não. Fizeram, porque eram intocáveis. Aí agora, que estão sendo condenados, ficam recorrendo a esses vídeos, pedindo vaquinha. Olha, eu espero sinceramente que ela não consiga, porque eu não acho correto que pessoas que muitas vezes não têm dinheiro sobrando, deem dinheiro para quem tem dinheiro sobrando. Ela mesma fala, ela é uma deputada, ela ganha muito bem, obrigado. Se ela não foi irresponsável com o próprio dinheiro, ela deve ter uma bela de uma poupança guardada. Ela não quer usar o próprio dinheiro, quer usar o dinheiro de terceiros. E não vem invocar agora que fez aquilo em nome da democracia ou da liberdade de imprensa, porque vocês dois, você e o Duda, já lembraram muito bem. Esses crimes que ela está sendo condenada não tem absolutamente nada a ver com luta por democracia ou por liberdade de imprensa, de opinião. Aliás, o primeiro é exatamente o oposto da liberdade de opinião, de imprensa, de expressão, de crítica. Quando você pega uma arma, persegue uma pessoa que tem um pensamento contrário ou que, enfim, te hostilizou por ser de outro grupo político, você está indo absolutamente, radicalmente, criminosamente contra a liberdade de expressão, de crítica, o que quer que seja.